Meus irmãos, hoje nós vamos encerrar o nosso estudo de Apocalipse. Mas significa que o assunto se encerra? De jeito nenhum. Eu comentei no início que eu ia fazer mais ou menos umas 10 aulas. Se não é a 10ª hoje, é a 11ª, está bem pertinho ali. Nem tinha tempo, nem planejava, porque não ia dar de pegar os textos do Antigo Testamento em Daniel, Ezequiel, Zacarias, que são os textos mais apocalípticos do Antigo Testamento. Nós nem vimos quase, um versículo ou outro. Eu fiz questão de olhar um pouco os evangelhos e ver as palavras de Jesus sobre o fim dos tempos, né? As palavras de Jesus são bem centrais, bem diretas. Mas, quem sabe nós voltamos em outro momento dando alguma aprofundada. Mas hoje eu gostaria de pedir para os irmãos abrirem em Apocalipse capítulo 20. Ou melhor, acho que eu vou começar um pouco antes, 19. Depois dos eventos, eu disse no início que os propósitos do livro de Apocalipse eram colocar um fim na história como a conhecemos, demonstrar a soberania de Deus sobre os acontecimentos e sobre a história. Quando Deus mandou toda essa mensagem, ele estava dizendo assim: olha, tudo isso vai acontecer, mas eu estou avisando antes para lembrar vocês que eu não perdi o controle da história. Quando essas coisas começarem a acontecer no mundo, não é porque Deus se perdeu. Estava prevista, fazia parte do processo. Então, um dos objetivos é Deus mostrar que Ele é o dono da história. O outro objetivo é nos dar avisos e nos chamar a atenção. Olha, se existe um momento de um acerto de contas, se existe um momento de uma recompensa para os justos, nós precisamos viver nossas vidas de acordo com as orientações de Deus na palavra dele. Precisamos. Se nós vivemos nossas vidas levianamente, de qualquer jeito, quando chegar essa hora aqui, o acerto de conta vai chegar, vai ser feito. E quem viveu levianamente vai responder por isso. Mas Jesus Cristo, ele vai triunfar. Quer as pessoas ou o inferno queira ou não, Jesus Cristo vai triunfar. Aliás, ele já triunfou na cruz e ele vai apenas tomar posse do reino dele que está sendo implantado. O reino de Deus, o reino que Jesus Cristo começou a implantar, começou a ser implantado quando ele veio, iniciou a igreja, quando ele morreu, ressuscitou e nos deixou aqui para fazermos a nossa parte, sermos suas testemunhas. Quando ele implantar o seu reino, aqueles que foram fiéis irão governar com ele nesse reino. E é disso que fala esse fechamento, esse final de Apocalipse. Capítulo 19, vamos ali no versículo 7, do 7 ao 10, olha só. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O anjo que mostrou essas coisas para João, João quis adorá-lo, ele falou: não, nenhum anjo aceitou ser adorado. Adorar somente a Deus. Ele vai se encontrar com a sua esposa, ele vai reinar. Ele vai ter um fim desse processo todo na história. Jesus Cristo vai colocar o ponto final. A escolha nossa é escolher de que lado nós estamos. É isso que nos cabe. De que lado você está?
Lembrando, com Deus não tem em cima do muro. Eu vou esperar isso tudo aqui, se na hora lá eu gostar do que Jesus Cristo vai fazer, eu escolho. A escolha terá sido antes já. E ali ele vai escolher aqueles que vão reinar com ele por terem sido fiéis, por terem mantido até o final. Fidelidade a Deus. Esse momento Jesus vai reinar. E eu quero, só reforçando a questão desse rei dos reis, Senhor dos senhores, continuar aqui mais um trechinho do versículo 11 até o 16. Olha só. O que mais que João viu? Que outra parte da visão ele viu? Viu o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos eram como chamas de fogo. Sobre sua cabeça havia muitos diademas. Tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Seguiam-no os exércitos do céu em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saía uma espada aguda para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vai reinar. Perceba uma coisa que eu quero chamar a atenção. Esse cavaleiro do cavalo branco, ele é fiel e verdadeiro. Seus olhos são como chama de fogo, que é a mesma imagem que João usa no capítulo 1, quando Jesus aparece com ele descreve, ele tem olhos como chamas de fogo. A espada que sai da sua boca, ela é desde Efésios, capítulo 6, quando fala ali da armadura de Deus, a espada sempre foi símbolo da palavra de Deus. Na armadura, a espada é a palavra de Deus. E tanto no Apocalipse, no capítulo 1, quanto aqui, a espada sai da boca dele, porque é a palavra de Deus. E Hebreus deixa claro que essa espada, ela é uma espada de 2 gumes, que corta dos 2 lados, ou seja, uma espada que corta de um lado só, se você tentar penetrar ela na carne, ela tem uma certa... ela corta. Mas aquela que é afiada dos 2 lados, mais como uma adaga ou uma espada, ela desliza para dentro. Porque os 2 lados fazem o corte. Ela desliza. E a palavra de Deus mesmo diz que ela é tão profunda, que ela consegue chegar até a divisão da alma e do espírito. E discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus ela é tão profunda que ela é capaz, tudo que está revelado aqui na palavra de Deus, ela é capaz de discernir e de mostrar a verdadeira intenção do ser humano, a verdadeira atitude. Então aqueles seres humanos que pensam que quando chegar aqui no dia do juízo final, no dia do acerto de contas, vão conseguir chegar para Deus e vir com historinha, e vir com argumentos, e vir com qualquer coisa que diga, não, porque é assim, porque eu achei que era daquele jeito, porque, mas me disseram que se eu fizesse assim eu viria para o céu. Não vai ter conversa, porque a palavra de Deus, ela discerne a divisão da alma e do espírito, ela vai lá no fundo, e é a palavra de Deus, não a palavra de um profeta de uma igreja, não a palavra de um pastor, não a palavra de uma pregação, a palavra de Deus vai conseguir penetrar e trazer à tona e trazer à luz tudo o que estava escondido, tudo o que estava obscuro. Se alguém tentar dizer assim para Deus, tentar argumentar com Deus, eu devo ir para o céu, eu tenho que entrar no céu, porque o fulano de tal, que era líder de tal igreja, me disse que eu tinha que fazer isso para entrar no céu. Qual vai ser a resposta de Deus? A palavra que eu vos dei, e eu deixei registrada em um livro de 66 livros, com 1189 capítulos, esta palavra tinha a verdade acerca do que fazer para vir ao céu. Você não buscou porque você não quis. A escolha de seguir um homem sem confiança... Eu não estou dizendo agora que não é para seguir os homens, mas desde que quem fala esteja falando pela palavra. E que você, que ouve essa palavra, tenha o cuidado de conferir o que está ali. Espera aí, o que eu estou ouvindo é verdade?
Eu estou ouvindo que se eu der tanto dinheiro na igreja eu vou ter salvação. A Bíblia diz isso. Eu estou ouvindo e me disseram que se eu der 3 pulinhos eu encontro um objeto perdido. Tem que dedicar isso ao santo longuinho. Será que basta eu frequentar uma igreja e dar um bom dízimo e permanecer no pecado para Deus me aceitar? Se eu chegar para Deus e argumentar com Deus que, olha, eu tinha muito dinheiro na terra e eu ajudei a construir 20 igrejas, mas não quis largar meu pecado, não quis me consertar. O dinheiro que eu doei para construir 20 igrejas vai me fazer entrar no céu? Então a palavra, ela vai ser o fiel da balança, ela vai ser aquela que vai determinar o julgamento, o parâmetro de julgamento para dizer, estes entram, estes ficam de fora. Esses outros não entram. Jesus Cristo é chamado de a palavra de Deus, porque o que sai da boca dele é verdade. Agora, só a título de comparação e esclarecimento, Apocalipse capítulo 6 trazia o início da aparição do anticristo, né? E lá no capítulo 6 dizia assim: e havendo o cordeiro aberto um dos selos, primeiro selo, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão, vem e vê. Olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, foi-lhe dado uma coroa, saiu vitorioso e para vencer. Havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal, enfim. Qual que é a diferença daquele cavaleiro para este cavaleiro, do cavalo branco de Apocalipse 19? É que João faz questão de demonstrar aqui com várias palavras de confirmação que aqui trata-se de Jesus Cristo. Esse daqui do capítulo 19, que nós lemos agora há pouco, além de fiel e verdadeiro, de pelejar com justiça, né, de ter olhos como chama de fogo, que no capítulo 1 já foi identificado com Jesus Cristo claramente, a espada que sai da boca, que é a sua palavra, no final ali do trecho que nós lemos, deixa claro que ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Além de identificar esse cavaleiro do capítulo 19 com várias definições que ligam a Jesus Cristo, nós estamos tratando aqui no capítulo 19 da vitória final. E no capítulo 6, nós estávamos tratando dos 4 cavaleiros que apareceriam para dar início ao processo de julgamento, de revelação, de aviso de Deus, que era o início dos 6 selos que foram abertos. E ali o anticristo aparece como quem vem para querer sim se parecer com Cristo e tomar o lugar dele. Daí a imitação, um cavalo branco. Mas que não tem nele todas esses nomes, esses títulos, toda esta... tudo isso que o define, que define Jesus, que marca a pessoa de Jesus. Ser a palavra de Deus, ter olhos como chama de fogo. O que aparece no capítulo 6, foi-lhe dada uma coroa. Foi-lhe permitido que governasse por um tempo. O do capítulo 19 não foi dado. Ele tem muitos diademas sobre a cabeça. Ele tem. Não foi alguém que lhe deu. Ele conquistou. Né? São algumas diferenças para entender que nós estamos falando aqui agora no 19 de Jesus Cristo que vem para reinar. Que Jesus Cristo que vem para vencer. Bom, capítulo 20, logo em seguida, ele fala de um outro fato que vai ocorrer. Eu vou pegar ali os 10 primeiros versículos. Apocalipse 20, do 1 ao 10, quando Satanás será preso por 1000 anos. Vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Lançou-o no abismo e ali o encerrou, pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos,
E assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam um sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes do Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Esse é o milênio. Já ouviram falar do milênio? O livro do Apocalipse tem dois detalhes que são objeto de muita controvérsia entre todos no entendimento. E não sou eu que pretendo dar nenhuma resposta final aqui. A primeira controvérsia é com relação ao arrebatamento. Aquilo que a gente falou algumas vezes, se ele ocorre no início, no meio ou no fim da tribulação, do período de tribulação. Essas 3 posições são defendidas por muitos teólogos, cada grupo defende um pouco. Eu falei para os irmãos aqui que eu creio que ser no meio da grande tribulação. Eu acredito que aquela trombeta de que Paulo fala é o aviso, e a última trombeta mostra o momento do arrebatamento. Mas alguns teólogos, porque não acreditam que isso seja no meio, eles preferem dizer, por exemplo, que esta trombeta que Paulo fala, que será a última, não é a mesma trombeta do Apocalipse. Aí ele trata como trombetas diferentes. Eu acho que isso é um jeito de tentar dar uma volta ali na Bíblia ali, para poder fazer a coisa parecer do jeito que querem, né? Mas eu acredito realmente que a tribulação, uma parte dela, os crentes, estarão aqui, mas serão protegidos e serão realmente, milagrosamente guardados por Deus durante esse tempo. Essa é uma das controvérsias. A outra controvérsia é o milênio, esses 1000 anos. Tem pessoas que acham muito longe pensar no fato de que depois do arrebatamento, depois desse processo todo de tribulação, que não seja ainda o fim do mundo, que ainda falte 1000 anos ainda para as coisas realmente terminarem. Porque se você olhar o capítulo 20, as coisas não terminam com o arrebatamento da tribulação. Tem mais 1000 anos para ocorrer. Tem mais 1000 anos, um período em que Satanás preso, as pessoas vão viver e os justos vão reinar com Jesus. Vão ter nações. E depois desses 1000 anos Satanás é solto, ainda tem nações que ainda querem fazer guerra contra o povo de Deus. Então, tem alguns que não se conformam com o fato de que a tribulação e o arrebatamento ainda não foi o fim. Ou que não é possível que depois do arrebatamento ainda tenha esse período pós-arrebatamento. E é aí que entra aquelas coisas que as pessoas falam: pré-milenismo, pós-milenismo, amilenismo e o milenismo dispensacionalista. Fugiu a palavra. Eu não vou entrar em detalhes dessas doutrinas aqui, dessas coisas com os irmãos. São detalhes muito teológicos que não levam muito a... Mas, resumidamente, alguns acreditam que acabou ali a tribulação, teve o processo 7 anos e o arrebatamento, começa realmente esses 1000 anos, e nós teremos então mais 1000 anos para viver aqui nessa terra, antes que Deus realmente faça o final de tudo e o julgamento final. Então teria esses 1000 anos para viver. Irmãos, não me perguntem se as pessoas que vão viver ali, quando começar esse processo de 1000 anos, que são pessoas ressuscitadas, como vocês viram aqui, se elas vão morrer numa vida de 100 anos e morrer, ou se não, aqueles que iniciaram esses 1000 anos vão viver 1000 anos. A ideia é que vai sim, a pessoa foi ressuscitada, ela vai viver durante 1000 anos reinando com Cristo.
Quem estiver vivo vai continuar vivo. Também não me pergunte, não sei dizer para os irmãos, se vão conseguir continuar fazendo família, gerando filhos e multiplicando e tendo mais gente. Não sei se vai ter. Parece que não. Mas a Bíblia não dá tantos detalhes para a gente entrar nesses detalhes. Alguns acreditam que, puxa, não é possível que ainda vai ficar 1000 anos para frente. Então, a ideia dos 1000 anos, como todo o livro do Apocalipse, sim, tem uma linguagem simbólica, e algumas interpretações do Apocalipse acreditam que ele repete as mesmas coisas a cada ciclo de 3 capítulos, ele fala das mesmas coisas de novo, aquilo que já foi falado repete de novo sob outro ponto de vista. É uma maneira de entender Apocalipse. Então, esses 1000 anos, dentro dessa ideia, estaria aqui os últimos 3 capítulos do Apocalipse, seria aquilo que já estava acontecendo no período todo, desde que Jesus deixou. Então, esses 1000 anos nós já estaríamos vivendo. Essa é uma outra ideia, de que nós já estamos vivendo esse milênio, e quando acabar, acabou. Quando chegar o arrebatamento, é o fim, e é o fim desses 1000 anos também. Só que esses 1000 anos Satanás estava preso. E cá entre nós, hein, gente? Se o mundo está desse jeito com Satanás preso, imagina com ele solto, hein? Eu não sei se nós estamos vivendo uma fase de que Satanás esteja preso. Né? 1000 anos é para deixar Satanás preso, correto? Ok? Para aqueles que acreditam que esse milênio já está ocorrendo, e que quando ocorreu o arrebatamento, na verdade, coincide também com o fim do milênio, significa que no mundo atual nós estamos vivendo uma vida em que tudo que ocorre nesse mundo, nada é feito por Satanás, é feito pelo próprio homem. Mas Jesus deixou claro nos evangelhos que Satanás está atuando. As cartas de Paulo deixou claro que esse mundo jaz no maligno. Então eu não acho que seja esse o caminho.